Durante essa semana, eu tenho certeza de que todos nós e os irmãos, os amigos que estão nos assistindo nesse momento, receberam muitas informações pelo WhatsApp, jornais, e cada notícia mais preocupante. E chegou um momento que eu orei a Deus e disse: Senhor, traga um conforto para o meu coração. Me responda qual deve ser a atitude do teu povo, a atitude da tua igreja nesses dias ou diante desses dias. E Deus fez com que a minha mente procurasse o livro de Abacuque. O livro de Abacuque é um livro lá no Antigo Testamento. E o nome Abacuque, o nome na realidade quer dizer abraçar, ou aquele que é abraçado por Deus. E a gente não sabe muita coisa a respeito de Abacuque, a sua posição social, a origem da sua família, mas Abacuque, ele foi um profeta de Deus muito diferente dos demais profetas. Jonas, Oséias, próprio Daniel, que a lição acabou abordando durante essa semana, porque nós estamos acostumados a olhar para o profeta como o porta-voz de Deus, aquele que recebe de Deus e fala ao povo. E Abacuque, ele inverte isso. Ele escuta, ele ouve o povo, então ele olha para Deus e ele questiona. E eu achei isso interessante, porque às vezes nós temos medo de questionar as coisas, até achamos que isso é pecado. E Abacuque era um profeta que tinha esse modelo. Ele sabia fazer perguntas. E ele tinha uma ousadia. Ele queria as respostas. E para a gente entender um pouquinho o momento e a gente conseguir entender a mensagem de Abacuque, a gente tem que se situar na história, né? A nação de Israel, ela foi dividida em dois blocos, o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte, eles foram dominados pela Síria. E o reino do sul, aonde Abacuque era o profeta ali, estava profetizando, eles ganharam um tempo de misericórdia devido à postura deles em relação, inclusive, ao pecado. E quando nós olhamos para o reino do sul, Judá, só que agora, diante dos dias de Abacuque está percebendo que uma máquina de guerra gigantesca está caminhando na direção dele. E essa máquina de guerra tem um nome, Babilônia. E o cenário que estava se desenrolando na frente dele, cenário social, político, era de que as coisas iriam piorar. E nesse momento, Abacuque, então, ele escuta o povo, ele ouve o povo, e ele olha para Deus e começa a dizer: Senhor, o que vai acontecer? Será que os ímpios vão triunfar sobre o povo de Deus? E aqui existe um elemento surpresa, que talvez muitos de nós ainda não entendemos, mas a Bíblia menciona isso, que o povo de Deus, ele não tem uma proteção especial, porque nós somos o povo de Deus. E prova disso é que Abacuque é prova disso, e tantos outros profetas e o próprio povo de Deus, de que nós iremos passar por momentos difíceis, sofrimento, crises, e nós seremos atingidos. Porque quando Abacuque ele questiona Deus, Deus está ouvindo a oração de Abacuque. E quando Deus responde à oração de Abacuque, é aí que ele fica mais assustado ainda. Porque Abacuque ele começa o seu livro com dúvida, com angústia, com incerteza. E no momento que Deus responde, dizendo o que iria acontecer, Abacuque ele fica assustado. Mas porque o que iria acontecer? A Bíblia diz que Deus disse para Abacuque: olha, Babilônia vai vir realmente contra vocês.
E Babilônia vai dominar e não vai demorar. E nesse momento, Abacuque ele poderia ter algumas opções: se tornar em uma pessoa incrédula, se tornar um gnóstico, abandonar, quem sabe, a sua tarefa como homem de Deus, jogar a toalha e dizer: olha, Senhor, eu desisto. Mas Abacuque, ele toma uma iniciativa muito especial. Ele sobe em uma torre e ele começa a orar. E diante dessa oração de Abacuque, Deus então, ele apresenta 3 garantias para Abacuque. E nessas 3 garantias, que estão no capítulo 2, Deus ele diz claramente para Abacuque assim, ó: o justo viverá pela fé. Deus está deixando claramente revelado para Abacuque que Deus cuida dos seus filhos. A nação de Babilônia é ímpia, vai dominar sobre vocês, vocês serão destruídos, vocês passarão dias difíceis, mas o justo viverá pela fé. Um texto que está presente no Novo Testamento, em pelo menos em 3 cartas do apóstolo Paulo. Mas a segunda garantia que Deus revela para Abacuque, enquanto ele está orando, é que a terra, ela não vai se encher da maldade, da injustiça, da opressão, da idolatria, como nós imaginamos. A terra, a Bíblia diz assim, vai se encher do conhecimento e da grandeza de Deus. Aquilo que vocês apresentaram na lição. A história do mundo, da humanidade, não está nas mãos de homens, não está na mão de um grupo de pessoas. Deus, ele está gerenciando esse mundo e continua gerenciando, mesmo diante da crise. E a terceira garantia que nós encontramos na palavra de Deus é que naquele momento em que Abacuque estava orando, Deus ele diz assim, que Deus estava no seu trono. Ou seja, enquanto Deus está no trono, Deus está intercedendo, Deus está fazendo a mediação, existe salvação. Ou seja, o tempo em que nós estamos vivendo, tempos de crises difíceis, mas é um tempo onde Deus está nesse trono, onde a mediação, a salvação, ela está sendo oferecida a todas as pessoas. E o que me chama a atenção é que Abacuque, ele começa esse livro com muitas dúvidas, incertezas, questionamentos, mas talvez a grande questão teológica desse livro seja a questão da justiça de Deus, como é que Deus permite o sofrimento, como é que Deus permite que o mal venha sobre os ímpios, sobre o povo de Deus. Mas o que Deus está mostrando para nós e mostrou para Abacuque é uma experiência fantástica, porque depois desse momento, dessa revelação, Abacuque então, ele faz uma oração cantada. E ele começa, Preta, esse livro chorando. Ele começa na escuridão, mas ele termina louvando a Deus. Não de que viriam dias melhores, não de que não haveria uma nação como a Babilônia que dominaria sobre os judeus. Não. Na realidade, quando eu olho para a Bíblia, os últimos versos de Abacuque, e aí eu convido você para que você me acompanhe nessa leitura. Capítulo 3, o versículo 17 diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como o da corça, e me faz andar altaneiramente.
quando eu olho para este texto, eu começo a entender aqui a misericórdia de Deus. E através desse livro, estudando esse livro, eu descobri, e não vou dizer que eu descobri, o conceito de misericórdia de Deus mudou na minha vida. Imagine a seguinte cena: você acorda pela manhã, vamos dizer aqui, nós acordamos pela manhã e nós planejamos um piquenique. Então nós acordamos e de repente, nesse piquenique, você olha para o céu, chuva, você olha para o tempo, raios, o dia na realidade não está propício e nós não merecemos, nós somos pecadores, nós somos indignos. Isso é o que eu chamo de justiça. Nós somos pecadores e nós não devemos receber um dia maravilhoso como presente de Deus. Mas imagine agora novamente essa cena diferente. Você acorda pela manhã, nós acordamos pela manhã, colocamos o pé do lado de fora de casa, olhamos para o tempo e a gente então olha, está nublado, a previsão é de chuva, mas a gente diz assim, vamos? E nós entramos no carro e à medida que nós começamos a nossa viagem, nós percebemos que o céu começa a ficar nublado, mas daqui a pouco aparece o sol, nós abrimos a toalha, conseguimos abrir ali a toalha para o piquenique, nós começamos a brincar e Deus nos dá um dia maravilhoso. O nome disso é misericórdia. Mas o que é graça? Graça é você acordar em um dia e dizer assim, vamos ao piquenique, e você olha para o tempo, o céu está maravilhoso, o sol é maravilhoso, o clima está maravilhoso, perfeito. E a gente diz assim, graça. Ou seja, Deus nos presenteou. Quando nós olhamos para o texto bíblico, e nós olhamos para a história do povo de Deus nos dias de Abacuque, eu digo para vocês que misericórdia é uma segunda chance que Deus dá. Não é algo pacífico, ou seja, Deus simplesmente olha para mim, para você e diz assim, ó, deixa isso aí do jeito que está, eu não quero mexer com ele. Isso não é misericórdia. Misericórdia é uma ação de Deus, onde Deus está estendendo novamente, dando para nós a sua misericórdia, uma segunda chance. Quando eu olho para a história de Abacuque e leio essa história, a história do povo de Deus, eu entendo o seguinte: se qualquer historiador, naquele momento, fizesse uma leitura de uma potência como Babilônia, do outro lado, um povo pequeno, a nação, o reino de Judá, a seguinte descrição aconteceria: Babilônia vai triunfar. Nunca mais estaremos tendo vestígios desse povo na face da terra. A descrição seria clara, que o reino de Judá seria destruído para sempre. E que Babilônia, a grande potência, iria triunfar. Mas não é isso que nós encontramos registrado na história. Nós encontramos registrado na história Babilônia vencendo o povo de Deus. Mas quando nós olhamos hoje para o mapa e nós tentamos localizar aonde está a Babilônia, talvez uma placa dizendo, aqui foi Babilônia, ou aqui existiu Babilônia. Mas quando nós olhamos para o reino de Israel, ele continua sendo notícia toda semana nos jornais. E notícias de conquistas, de triunfos e outras coisas mais. Quando eu olho para o povo de Deus, eu digo o seguinte: o povo de Deus foi levado para o cativeiro, mas eles tiveram uma segunda chance, eles voltaram do cativeiro. Então eu poderia dizer para vocês o seguinte, que Deus às vezes permite algumas tragédias na nossa vida. E Ele pode até permitir algumas situações difíceis, como Ele está permitindo, para evitar que uma tragédia maior aconteça em nossa vida. Então que nós possamos
olhar para esse momento, para o momento em que nós estamos vivendo, como uma oportunidade que nós estamos tendo de nos aproximarmos mais, cada vez mais desse Deus maravilhoso. E a exercermos uma fé que talvez a gente não tinha exercido até então. Porque me veio à mente uma história, e eu quero concluir com essa história, de um advogado lá em Chicago. Ele passou por uma perda de um filho. Depois, na sua cidade, aconteceu ali um incêndio. Ele trabalhou arduamente para ajudar, mas chegou um momento em que ele e a sua esposa e 4 filhas tomaram a decisão de entrar em um barco, iriam para a Europa para ajudar um evangelista. Só que, como ele precisava ainda resolver algumas coisas ali em Chicago, ele pediu que a esposa pegasse as filhas e cruzasse o oceano. E a viagem aconteceu, mas a viagem foi uma tragédia. O barco colidiu, muitas pessoas morreram, e quando a informação chegou para ele, a esposa mandou um telegrama, mais ou menos assim: estou bem, porém só. Ele entendeu que ele havia, naquele acidente, perdido as filhas e que a esposa estava viva. Imediatamente ele embarcou e ele começou aquela viagem, a mesma viagem que a sua esposa e as suas filhas fizeram. E foi justamente nessa viagem que ele compôs um hino que eu convido a você e eu convido a cada um de nós para cantarmos esse hino, que fala dessa dependência, dessa entrega, de aprender a confiar em Deus em tempos difíceis. E eu quero convidar você para cantar o hino 230 do nosso Finário. Sou feliz com Jesus, em qualquer que seja a circunstância, mesmo que o inimigo assalte a mim e a você, com as suas tentações, com problemas e dificuldades, podemos ter a certeza sim, e podemos ter a alegria de dizer assim: apesar de, eu sou feliz com Jesus. Vamos cantar juntos? Você aí, abra o seu hinário agora, cante conosco, louve, tomando para você as palavras desse hino. Se passa mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus hei de estar. Cante com convicção. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó sim, certo estou, mesmo em tais provações, em Jesus acharei força e paz. Mais uma vez cante dizendo: sou feliz com Jesus.
Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Oremos ao Senhor. Grandioso Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor, por essa mensagem. Obrigado pela Tua palavra que é viva, é verdadeira, nos direciona sempre para o momento e para o lugar certo. Que nós possamos, Senhor, independente dessa crise, independente da situação em que nós estamos vivendo como país, como mundo, que nós possamos aprender a confiar e a ter certeza de que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Que nós possamos aprender que diante das perdas, das lutas, Deus continua sendo o nosso Deus. Que nós possamos aprender a confiar cada vez mais. É o que nós suplicamos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, foi tão bom estarmos juntos. Foi bom ter a família reunida aqui nessa manhã de sábado, mesmo que fisicamente longe, mas estamos conectados com Jesus e, consequentemente, uns com os outros. A gente se encontra no próximo sábado para mais um culto de adoração e louvor ao nosso Deus. E oremos para que esse momento passe o mais rápido possível. E não se esqueça, agora às 11 horas, assiste lá Pastor Ayrton Keller num culto ao vivo, também com uma mensagem especial para a nossa igreja nesse momento. Um feliz sábado a todos.